amigo, amor de mão, a nossa boca vai falar do que tá cheio o coração. Paz do Senhor, meus queridos! Voltamos, graças a Deus conseguimos gravar mais um vídeo aqui pra vocês. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito edificante. Então já começa dando seu like, porque vai ajudar muita gente. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações. Essa é minha mãe, pra quem não conhece. Ela vai estar sempre aqui no canal ajudando a gente a esclarecer algumas dúvidas dos pais que têm problema com os filhos na homossexualidade. E hoje é ela que vai ordenar o roteiro assim do vídeo, porque ela tem conversado com alguns pais e eles têm algumas dúvidas que têm passado para ela e ela tem muita experiência por causa que ela passou comigo, né? E isso vai ajudar muito a vocês. Em primeiro lugar, feliz ano novo, que esse ano ainda a gente não gravamos juntos, que foi um pouco corrido. E desejar um feliz ano novo para todos os inscritos do canal da Aline, que Deus abençoe a vida de cada um, que esse ano 2021 venha a ser melhor do que foi o 2020. Em nome de Jesus, esse ano é um ano de vitória. Mas graças a Deus estamos aqui. Vamos começar falando sobre a questão dos psicólogos. Tenho conversado com alguns pais que eles me chamam no privado. Eu converso também no grupo, mas eu gosto de conversar mais no privado, que cada caso é um caso que acaba sendo o mesmo caso. Eu quero primeiro começar a conversar sobre isso. Os pais ficam muito desesperados pela situação dos filhos. Mas eu quero dizer para cada um dos pais que, independente do que você esteja passando, que a gente pensa que é terrível, a coisa que só você que está passando por isso, não é só você que está passando por isso. Não entre em desespero, você pai ou mãe, ou filhos também que está passando com isso, que os pais estão com esse problema do homossexualismo. Não é só vocês que estão passando, tem muita gente que está passando por isso. O inimigo, cada ano que passa, ele fica mais sujo, porque ele sabe que está perto para chegar o fim dele, e ele quer levar o máximo de pessoas com ele. E ele sabe que ele já é um derrotado, e ele quer levar o máximo de gente para junto dele, no lago do inferno, que é o lugar dele. E em nome de Jesus Cristo, nossos filhos, nossa família não irá com ele, mas nós temos que estar sempre de joelhos no chão, e pedindo a Deus para estar protegendo e libertando e livrando os nossos familiares. E nessa questão do homossexualismo, a pessoa, vou falar de uma mãe, mas você que é pai, leva para o seu lado também, eu vou falar de uma mãe. Uma mãe, como que começa a situação da maioria dos casos? Não são todos, mas a maioria dos casos começa assim. A criança, igual eu estava conversando hoje com a Aline, né? A criança, quando é pequena, o que acontece? O inimigo joga uma seta na criança, para a criança ter algum contato com esse mundo do homossexualismo. A criança é uma criança inocente. E a Aline mesmo estava falando para mim que quando ela era criança, aconteceu uma situação com ela, com uma pessoa, com uma menina também, ela e uma menina, e foi um caso meio... Quer falar? Foi um caso meio assim, sem graça de acontecer. Só que ela era muito criança, ela não entendia o que estava acontecendo. O que ela fez? Ela não entendeu aquilo. Depois ela foi dar um beijo nessa menina, pensando que isso era normal. E a menina foi e chamou ela de sapatão, de lésbica. E ela nem entendia o que era essa palavra. Ela nem sabia que era isso. O que aconteceu? O tempo foi passando e ela cresceu. E depois o inimigo jogou aquela seta. Eu estava conversando com ela também. A maioria das pessoas acontece isso também. Quando eu era criança, aconteceu isso comigo também. Uma menina chegou... Eu tinha uns 5 anos, eu acho, e lembro bem disso. Tinha uns 5 anos, uma menina, nós fomos brincar de esconder, e a menina encostou, nós se escondeu num lugar assim, e eu falei, sai daqui que senão o outro vai nos encontrar. Maior inocência, não entendia nada, nem sabia o que era isso. E a menina, não, vamos ficar aqui quietinha, nós ficamos uma na frente para outra. E a menina veio me dar um beijo na boca, e eu, o que é isso? Eu achei aquilo estranho, falei, aquilo não é normal. Não entendia, mas sabia que aquilo não era normal. E eu saí de lá e passou. Depois, quando eu virei jovem, adolescente, já tinha 20 anos, já não era nem adolescente, já tinha uns 20 anos, chegou uma menina também, uma já lésbica, chegou em mim. E eu falei, não gosto desse tipo de coisa, eu não gosto, não concordo com isso. Eu já tinha a Aline era muito pequena. E essa menina falou pra mim assim, olha, fica com a mulher que você vai ver que é mil maravilha, nunca mais vai querer homem. E eu simplesmente falei pra ela, não, eu não vou querer mais homem, se isso é bom mesmo, eu não vou nem experimentar. É igual minha mãe sempre me ensinou.
nunca experimenta a droga, porque você pode viciar. E eu falava, deve que essa droga deve ser muito bom, porque a pessoa experimenta e vicia. Então eu nunca não vou nem experimentar, eu nunca nem toquei em droga, pra mim nunca, talvez o trem era bom mesmo e eu viciava. Nunca mexi. Então, o que eu falo pra todos os meus inscritos e pra muita gente que vive nessa vida, eu também falo a mesma coisa. O paladar é doce como o mel. Depois que vai passando o tempo, o inimigo faz isso, ele joga uma isca, te pega igual um peixe, aí ele vai te puxando devagarzinho. Você vai sentindo que ele vai tirando a sua alegria. Do nada, passam uns anos, muitos anos, eu passei 3 anos e meio nessa vida e não sabia que eu tava... Foi mais? Foi mais. Foi até a gente chegar aqui. Foi até 19. Até a gente chegar aqui. Ainda era mais do que eu imaginava, gente. Acho que começou com 14 anos, que ela começou nessa vida. E ela ficou 14, 15, 16, 17, 18, 19 anos que ela parou com isso. Eu ainda imaginava que eu tinha ficado mais pouco tempo. Ainda no meu testemunho eu falei que eu fiquei ainda 3 anos e meio. Mas não, acabou sendo mais um pouco. Vou falar aqui pra vocês que tem hora que a gente esquece um pouquinho a data. Pouco das datas, então, mas ela começou com 14 anos e foi parar com isso com 19 anos. Quer dizer, foi só porque Deus entrou na minha vida, gente. Porque foi se Deus não tivesse entrado na minha vida, eu não tinha parado. E não Deus tinha falou. Força pra sair dessa vida. Não dá, é igual a droga. É o que eu sempre falo também. Eu falei no meu testemunho, isso é igual uma droga. A gente pensa que tá sendo bom. Na hora é bom, o inimigo ele não vai pôr um pecado. Não existe pecado que seja ruim. Já chega ruim, que chega ruim e você não vai nem querer experimentar. Tem os pontos ruins. É aquela história, o pecado tem uns pontos ruins, mas ele parece ser bom o tempo inteiro. Aí você não vai querendo sair de uma vida dessa. Pergunta pra um gay se ele quer sair. Ele pode falar que quer sair por um motivo. Por causa do preconceito, dizendo eles e essas coisas, mas no fundo ele sabe que isso é errado. Ele sabe que ele tá fazendo errado e se ele pudesse, ele fala, se ele pudesse, ele escolheria não viver essa vida. Todo gay fala a mesma coisa. Mas você pode escolher. E é o que eu bato na tecla, você pode escolher sim. Você pode pedir pra Deus tirar isso da sua vida sim. Mas no caso dos pais, continuando. No caso dos pais, nessa questão é o seguinte, o que eu tenho pra dizer? É igual eu sempre falei, pra muitos pais que não entendem, falam, meu Deus, por que meu filho entrou? Por que minha filha entrou nesse mundo? Aí, o que acontece? É igual a gente tava falando aqui, que eu, graças a Deus, que Deus sempre foi tão bom comigo que eu nunca tive vício com nada. Deus foi muito maravilhoso comigo, eu nunca tive vício com nada. Porque eu sempre tive o Espírito Santo de Deus que falava, isso é errado. E eu sabia que aquilo lá, os outros falavam, isso é bom. Vai falar, mas se isso é bom, mas é errado, então eu não vou nem experimentar. Porque já pensou se isso é bom mesmo e eu vou gostar e eu vou continuar no erro. Então eu não entrava. Mas nos casos da maioria das pessoas que entrou agora no mundo do homossexualismo, que estão agora mesmo no mundo do homossexualismo, o que acontece? É o que aconteceu com a Aline. Porque no começo ela pegou e foi, quando ela era pequena, que o diabo lançou aquela seta, porque ela era inocente, ela era criança, ela não entendia de nada. Lançou aquela seta e ela cresceu. Depois aconteceu dela ficar... É igual eu estava falando com a mãe aqui, com algumas mães aqui no WhatsApp, é o quê? A gente não pode deixar os nossos filhos sozinhos. E eu, como minha vida estava muito corrida quando eu voltei para o Brasil, estava muito corrida, era mãe solteira, tendo que criar 2 filhos sozinha e muita correria. E um bebê. E eu não tinha, eu não tinha muito tempo para ficar com ela, não tinha. E quando eu estava em casa, eu estava fazendo uma coisa e outra, ela estava naquela fase da aborrecência, que é muito complicada, dos 13 por 14 anos, naquela fase terrível mesmo, que acordava já mal-humorada. E eu estava com muita coisa na minha cabeça, o que acontecia? Eu deixava, ela queria ficar lá no quarto, eu deixava ela ficar no quarto, porque eu sabia que ela estava protegida ali no quarto. Então eu deixava ela ficar ali no quarto. E eu ia fazer uma coisa, fazer outra, organizando minha vida para a semana, para o trabalho, essas coisas tudo. Deixava ela ficar no quarto, deixava ela sozinha. E um conselho que eu falo hoje, que eu aprendi muito, e até hoje ela me cobra muito isso. Fala, mãe, não deixa o Isaac sozinho, o Isaac tá lá dentro do quarto, porque o Isaac agora já tá com 10 anos e indo pra 11. Mãe, deixa o Isaac no quarto, o Isaac não pode ficar sozinho. Quando ela tá aqui em casa, ela fica o tempo todinho, onde tá você? Ela ainda me cobra isso, eu fico muito puxando pelo Isaac, mas ela me cobra muito, e meu esposo também me cobra muito. A convivência familiar, acho que faz toda a diferença na vida de qualquer um. Você pode ser mãe solteira, você pode criar seus filhos sozinha, não importa. Tem que ter a convivência. Nem que se for pra ficar ali vendo você fazer a janta. Mas faça isso. Meu esposo, graças a Deus, que ele fica muito com isso. Quando a Aline não tá aqui pra ficar puxando Isaac, o meu esposo puxa muito. Isaac, vem pra perto da gente. O primeiro conselho que eu falo do 2021 é esse. Fique perto do teu filho. E também, né, se você tá perto do teu filho, você não tá ali fazendo a comida e xingando, falando palavrão, não faça isso. Eu nunca fui de falar palavrão, nunca fui de xingar, não gosto de pessoas nem xingar perto de mim, não gosto, me deixa muito nervosa isso.
Mas assim, você tá ali fazendo comida, pede seu filho ajuda, ou fica conversando com a tua filha, ou pergunta como... Inventa uma coisa para ela gostar de estar ali perto de você. Mesmo que se ela não goste de estar ali perto de você, fala bem assim, fica lá perto de mim, minha filha, eu quero você perto de mim. Eu preciso de ter você perto de mim. A gente não sabe. E ainda pode até falar isso para eles, olha, eu não sei o dia que eu vou morrer. Dá um jeito de fazer seu filho ficar perto de você, o máximo possível, que isso é bom para ele. Vamos estar falando um pouquinho sobre os psicólogos, que é o que mais fala no nosso grupo, o que mais as mães me falam no privado. O que a irmã acha sobre levar os filhos no psicólogo? Gente, eu não sou nada contra psicólogo, não sou nada contra. Às vezes é necessário, por algum abuso na infância. Algumas vezes é bem necessário, mas assim, mesmo que for para você levar seu filho no psicólogo, leva seu filho no psicólogo, mas vá junto, não deixe seu filho sozinho no psicólogo, nunca, nunca. Não deixe seu filho sozinho no psicólogo, porque os psicólogos, mesmo psicólogo cristão, é igual eu estava falando com a mãe. Hoje, os psicólogos têm a ética dele. E na ética dele é o quê? Ele tem que falar daquela maneira. Mesmo eles sendo cristão, eles não podem levar para o lado cristão. Porque eles são cristãos, mas são psicólogos. Então, falar, eu vou levar meu filho no psicólogo cristão. Você tem que tomar muito cuidado. Leva no psicólogo cristão, que você conhece, porque os cristãos hoje em dia, não é porque tem o nome de cristão que são cristãos, é uma triste realidade que a gente estamos vivendo hoje. Nem todo mundo que fala Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Então, assim, o que eu tenho para dizer para vocês é isso. Se for para levar eles no psicólogo, leva no psicólogo cristão. E mesmo que seja um psicólogo cristão que você conhece, você entra com ele, não deixa ele sozinho, não. Ele precisa ter um... Não deixa ele sozinho, fala, olha, eu quero levar, você vai estar pagando, você pode exigir, fala bem assim, eu quero entrar no psicólogo com meu filho. Mas se só no último caso, eu sempre dou conselho, não vai para psicólogo não. Sabe que é um melhor psicólogo que o Espírito Santo? Esse é o melhor de todos, você pode não estar vendo ele, mas ele está ali o tempo todo te vendo. Ora junto com seu filho. E vamos falar uma experiência que uma vez eu levei a Aline no psicólogo. Foi com 15 anos. Foi bem na época dos meus 15 anos. Conta a experiência do psicólogo. Ai, irmãos, eu tava aqui falando pra ela que a gente tinha que falar sobre isso, porque a irmã falou pra ela, o que você acha de eu levar minha filha no psicólogo? Não, mas não foi só uma. Não foi só uma, mas a que eu vi hoje, né? Aí eu falei, mãe, a gente tem que falar sobre isso, porque da vez que eu fui no psicólogo junto com a minha mãe, foi com 15 anos. Eu comecei a ficar muito revoltada com a vida e duvidava de tudo. E a maioria dos jovens, adolescentes, crianças, enfim, que estão entrando nessa vida, tem uma vida um pouco conturbada. A maioria. Todos os que eu conheci, a maioria, 98% era. Tinha uns que não. Tinha uns que estavam entrando só porque achava bom, divertido e tudo mais. É igual as drogas também é a mesma coisa. As pessoas entram, a maioria porque tem uma vida conturbada. E algumas entram mesmo só por curiosidade. A maioria é assim. E aí o que acontece? Eu tava com um momento da minha vida que meu pai tava muito ausente. Os 15 anos de uma menina é complicado, né? A gente quer mais atenção naquela época. A gente pensa que vai ser aquilo tudo, um dia de princesa e tudo mais. E eu fui no psicólogo com a minha mãe. Minha mãe foi falar sobre o meu pai, ver como que tava a nossa convivência. Foi nós duas no psicólogo. Chegamos lá e foi bem na época que eu tinha falado pra ela que eu tava nessa vida. Muito triste, minha mãe muito triste, muito mal e tudo meu mais. Meu mundo caiu quando eu vi isso, meu mundo caiu. E a gente foi no psicólogo, chegamos aí nesse psicólogo. Numa psicóloga. Aí eu cheguei lá e minha mãe sempre falando, e a psicóloga sempre dando razão pra minha mãe, porque tudo que ela falava estava certo, que ela só queria o meu bem e tudo mais. E a psicóloga sempre dando razão pra minha mãe. Aí quando eu quis que a psicóloga se virasse pro meu lado, eu falei, a minha mãe não quer me aceitar porque eu tô nessa vida. Na época eu falei, né, eu sou lésbica. Falei desse jeito. E aí a psicóloga ficou do lado de quem? Meu. Falou com a minha mãe, falou pra minha mãe que ela tinha que aceitar e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E não adiantou em nada. Nem pra mim, nem pra minha mãe. Agora nessa questão das crianças, que eu chamo de crianças, as crianças falarem, o adolescente ou o jovem falar bem assim que eu quero ser lésbica, principalmente no mundo que a gente estamos vivendo hoje, que o que era errado é certo agora, o que era certo agora hoje é errado. Então, quando a pessoa chega na psicóloga e fala para ela, olha, eu sempre fui lésbica, eu sempre fui, sabe, gay, eu sempre fui,
e minha mãe não quer me aceitar, isso é um problema muito grande. Eles, mesmo eles não concordando, o psicólogo mesmo eles não concordando, eles têm que aceitar. Mesmo eles sendo cristãos, eles têm que aceitar, porque senão vai naquela história do homofobia. Aí, vamos supor, você vai levar seu filho lá e eles falam, o psicólogo cristão fala bem assim, não, você não pode, porque isso é errado, Deus não se agrada disso. Aí o que o rapaz pode falar? Eu vou te processar, porque você está sendo homofóbico. E eu conheço um colega que é advogado, pai é advogado, e não concorda com o que você está falando. E tipo, eles ficam com medo. Não, a ética é isso. Você não pode, engraçado, né? Você não pode misturar religião. Só que você leva para o psicólogo cristão, ele não pode falar isso. Ele não pode, porque isso é homofobia. Engraçado que as leis, né, foram criadas a partir das leis da Bíblia. E hoje em dia acontecer uma coisa dessa é muita... Quem já estudou essa parte das leis sabe que as leis foram criadas a partir das leis da Bíblia, com base das leis da Bíblia. Mas agora as coisas tudo mudou. Então as coisas mudou, então a gente também tem que adotar algumas posturas. A gente temos que adotar essas posturas, que é o quê? Se você sabe que você não pode falar assim, você tem que evitar. É igual assim, se o psicólogo, mesmo você levando na psicólogo cristão, ele não pode falar o que ele pensa. Então, assim, eu mesmo acho, meu conselho, se as pessoas analisam, não precisa acreditar em tudo que eu falo, não precisa fazer tudo do jeito que eu falo, porque assim, eu não sou a pessoa mais certa do mundo para te aconselhar a situação que você está vivendo, porque eu não sei o que você está vivendo na tua casa. Eu sei o que eu passei e talvez possa te ajudar com algum conselho. Então, o que eu aconselho, não adianta levar para psicólogo. Não adianta levar para psicólogo, conversa com um pastor, se você tem um pastor que possa te ajudar. Uma pastora que seja mais abençoada. Alguém que possa te ajudar. Se por acaso você não tiver ninguém que possa te ajudar, entra no nosso grupo lá, que nós estamos ali, nós somos servos de Deus, estamos ali para ajudar vocês, para tirar dúvida, apoiar. E o dia que você estiver triste, a gente estamos lá para estar orando com vocês. E quando vocês receber os seus milagres, igual muitas pessoas recebem os milagres, a gente estamos lá para alegrar com vocês também. Então, assim, se precisar de alguma coisa, entra no grupo, a Aline vai deixar um link aí na descrição para você entrar no WhatsApp, para você estar participando da nossa família. E não pensa duas vezes, não vou nem falar para vocês não levar no psicólogo. Pensa 2 vezes antes de levar o teu filho no psicólogo. E se levar, entre junto com ele e não toca nesse assunto. Tenta não sair nessa parte da homossexualidade por conta disso. Se for só pela homossexualidade, não vale a pena. Agora, se for por causa de um abuso, um estupro, tudo bem. Mas entra junto com ele, que seja um psicólogo, uma psicóloga cristã. Mas cuidado, não toca nessa parte, que sabe como que é a ética, né? E assim, nós viemos aqui para só estar dando essa alerta. Depois a gente vai fazer um outro vídeo. E pode deixar sugestão sobre o que vocês querem que a gente esteja falando. Discutir o assunto, né? Porque além da gente ter uma grande experiência de 5 anos de luta, de sofrimento, de muito choro, que eu não sou nenhum super-herói, eu passei por muitas dificuldades, assim, agora eu tenho, graças a Deus que eu tenho experiência para poder estar ajudando as pessoas. Mas assim, se vocês precisarem de algum conselho, alguma conversa, o que eu puder estar ajudando, eu estarei ajudando. Deixa o seu comentário aí, o que você está precisando. Quiser entrar no grupo do WhatsApp, entra aí no grupo do WhatsApp. Deixa sempre o seu like. Eu sempre estou falando para as pessoas que deixem o seu like, compartilhe o vídeo, para atingir mais pessoas. Quando você deixa o like, o YouTube divulga mais. Infelizmente é assim. Hoje em dia tem que ter o like para divulgar mais. E vocês divulgando, deixando um like, que não custa nada, deixa um like aí para ajudar para o YouTube divulgar, para mais gente vir conhecer que o homossexualismo é uma coisa que é do inimigo, mas isso pode passar, isso em nome de Jesus vai passar da sua vida e da vida de quem você conhecer que está precisando de uma ajuda espiritual, que a gente estamos aqui para ajudar espiritualmente. E deixa o seu like aí, se inscreve no canal dela, para estar ajudando o canal a crescer, para a gente estar podendo abençoar mais vidas. Mais gente. Através da palavra de Deus. E muita gente tem sido abençoada. No ano passado a gente teve alguns milagres. Infelizmente a gente não tem tempo para contar tantos. Mas depois eu vou ver se eu consigo falar com as pessoas. Mas Deus vai abençoar, que um dia eu vou conseguir trazer aqui todas as pessoas que já foram abençoadas, se Deus quiser, né? Se for da vontade de Deus. Vamos ver se pelo menos a gente faz um vídeo. Vou conversar alguns. Vou conversar com o povo do grupo para ver que algumas pessoas preferem ficar resguardadas.
Mas quem quiser, a gente pode pelo menos postar um vídeo, fazer um vídeo de fotos do antes e depois. Vamos ver, porque a gente tem muita gente no grupo que já recebeu o milagre e através do testemunho encontrou o canal, né? Foi abençoado, seguiu os conselhos e tipo oraram. Cada um mérito próprio através de Deus, né? Mas cada um oraram, seguiram os conselhos e acabou que deu nisso, né? Deus abençoou cada um. Pois a gente vamos ver se conversa com o povo para ver se faz um vídeo só de foto dos antes e depois para vocês verem que Deus faz milagre e da mesma maneira que Ele libertou minha filha, graças a Deus, Ele vai libertar seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, a sua família que está precisando de libertação. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo e beijinhos com Deus. Deixa o like.